Fala rapaziada, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scope a Palestra. Hoje o assunto ele é um pouquinho chato, né, de voltar a falar sobre isso, mas nós como torcedores do Palmeiras a gente precisa falar sobre isso porque é crucial. Por que que o Palmeiras ele é um time tão ruim no mercado? Por que que o Palmeiras há muitos anos já demonstra essa morosidade no mercado? Tá? O Palmeiras ele acabou de fechar a contratação do volante Emiliano Martinez, 25 anos, um jogador que veio aí de um time da Dinamarca, que eu nem sei o nome, e ele era reserva no Red Bull Bragantino, e o Palmeiras ele gastou uma fortuna nesse jogador, 44 milhões por 5 temporadas. A gente vai ter que aguentar esse cara 5 anos, tá? O Palmeiras, além disso, ele também queimou a sua cota de estrangeiros, tá? O Palmeiras ele não pode mais trazer jogador estrangeiro, porque já bateu os 9 jogadores, tá? Então, além do Emiliano Martinez, o Palmeiras ele fez contratações bizarras, patéticas de jogadores como Facundo Torres, Agustin Giai, Eduardo Atuesta, 3 jogadores, por exemplo, 4, né, contando com o Emiliano Martinez, 4 jogadores que a torcida do Palmeiras já falava, não vai dar certo, isso aí vai dar errado, o Palmeiras vai gastar no caro e no ruim, como sempre está fazendo. O erro de um gestor de um clube de futebol é achar que o torcedor ele não entende de futebol, porque o torcedor ele entende muito, mas o fato é que o Palmeiras ele não pode mais trazer estrangeiros. Perdeu uma oportunidade gigante de, por exemplo, trazer um zagueiro, como por exemplo Valentim Gomes, que é um puta de um zagueiro foda, promissor, mas infelizmente vai para a Udinese, então, enfim, mais um grande nome que o Palmeiras deixou passar. Há muitos anos o Palmeiras ele já demonstra ser esse time moroso, esse time lerdo no mercado, esse time ruim no mercado, tá? O Palmeiras ele sempre tem um plano A e um plano B em mente. O plano A normalmente é aquele jogador fantástico que vai trazer marketing, que vai vender camisa, que vai atrair público, que vai trazer um ótimo desempenho para a equipe em campo, um jogador de nome, né? E o plano B normalmente é um jogador com uma qualidade muito duvidosa, um jogador muito abaixo do plano A, jogador que não vai agregar em nada e às vezes só atrapalha o desempenho do Palmeiras em campo, tá? Então, a gente pode lembrar aqui alguns casos, né? Como por exemplo, em 2022 o Palmeiras ele trouxe o Atuesta por um valor entre 17 a 25 milhões de reais e o Palmeiras ele estava de olho em um jogador, além do Atuesta. O plano A, que era Nicolás de la Cruz, jogador extremamente consolidado, tá? Jogador referência no continente na posição, meio campista, joga como meio aberto, segundo volante, meio armador, jogadoraço, tá? E o Palmeiras ele estava de olho nele. Obviamente o Palmeiras não trouxe o de la Cruz e foi pro plano B. O plano B era Bruno Tabata, que o Palmeiras gastou num valor ali entre 25 a 30 milhões de reais, não me lembro ao certo, mas a verdade é que o Palmeiras ele gastou mais de 50 milhões de reais em 2 jogadores horrorosos, patéticos, que são Eduardo Atuesta e Bruno Tabata. Nossa, vai chover legal, tá? Então, eu queria saber o que acontece com o Palmeiras no mercado, de quem que é a culpa do Palmeiras quando vai ao mercado. É do Abel, que pede jogadores patéticos, horrorosos, que indica jogadores que só atrapalham o Palmeiras, tá? O Abel é um dos caras que pra mim tá prejudicando o Palmeiras demais. Esse cara vai deixar um legado horrível aqui. De quem que é a culpa? É da Leila Pereira, que vem com esse papinho mentiroso, com essa balela de que o Palmeiras ele é um time antenado no mercado. A culpa é do Barros, que não consegue trazer um jogador bom sequer. Como eu falei, o Palmeiras há muitos anos ele já denota essa dificuldade de trazer jogador. Em 2022, no final de 2022, o Danilo ele foi vendido. Danilo, o melhor volante que eu vi com a camisa do Palmeiras e o melhor do século no Palmeiras, possivelmente. Ele foi vendido para o Nottingham Forest, tá? E o Palmeiras já sabia que precisaria ter que repor alguém pro lugar do Danilo. O Palmeiras já sabia que precisaria de um volante. O Palmeiras não trouxe ninguém, improvisou o Zé Rafael de camisa 5, tá? E no segundo semestre tentou contratar Santiago Rezi e Aníbal Moreno. Obviamente, por ter uma diretoria patética, o Palmeiras ele não conseguiu contratar nenhum dos dois e a gente ficou o ano inteiro com o Zé Rafael de camisa 5, tá? Então, de quem que é a culpa do Palmeiras ser tão moroso no mercado? O Palmeiras, em 2024, ele
foi um ano patético, fez um ano patético. Em 2025, aparentemente, entre aspas, teve ali uma mudança de chave da diretoria, que o Palmeiras é um time antenado no mercado. Porra nenhuma, tá? Porra nenhuma. O Palmeiras, ele quase trouxe o Claudinho de última hora. O Claudinho foi pro Al Saad, e eu ainda acho que a culpa é sim da diretoria, porque o Palmeiras, ele arrastou essa negociação demais e ele foi pro Al Saad, no final das contas. Mas vamos supor que dessa vez a Leila esteja certa nesse quesito do Claudinho. Vamos supor que realmente ele estava vindo e a culpa foi inteiramente dele. Sabe o que isso significa? Mais um jogador que não vai vir pro Palmeiras. A Leila, ela por essa birra no mercado, inclusive eu queria falar sobre isso, tá? A Leila, ela ficou falando, não, que o Zenit já estava acertado com o Palmeiras. A Leila tentou provar por A mais B que o Palmeiras estava certo, tal. O fato é, o Claudinho não vai vir. Não adianta você ficar fazendo essa birra. Essa birra que a Leila Pereira tá fazendo só denota que os outros clubes vão ver o Palmeiras como um clube amador. Não é à toa que os outros clubes pedem uma bala pro Palmeiras. Tanto é que quando o Palmeiras ele foi atrás do De La Cruz, na época, o Palmeiras, depois que trouxe o Tabata, o Palmeiras ele voltou a ir atrás do De La Cruz. O Palmeiras fez uma oferta de 62 milhões, o River Plate pediu 92 milhões. O Palmeiras, obviamente, desistiu da negociação. Vocês lembram o que aconteceu depois? O Flamengo chegou no River Plate e falou, eu tenho 78 milhões de reais e eu te pago à vista. O River Plate aceitou e o De La Cruz foi para o Flamengo. Negociar é uma arte e, infelizmente, o Palmeiras ele não é dotado desse cacife, tá? O Palmeiras não é dotado de saber negociar. O Palmeiras está mais de um mês se matando para tentar negociar o Andreas Pereira. Tem um empresário chamado Marcos Mota. O Marcos Mota ele é um empresário que levou o Neymar para o PSG. Ele foi responsável por levar o Neymar para o PSG. E ele é um cara que ele é bem influente nesse mundo empresarial da bola, tá? E ele já vendeu alguns cursos. E nos cursos que ele vende, ele sempre fala... Nossa, tá chovendo aqui dentro. Ele sempre fala... Quem controla a operação, controla o jogador. Esse é um dos itens que ele fala. Então, o Palmeiras ele não consegue controlar a operação. Não conseguindo controlar a operação, ele não consegue controlar o jogador. E ele também fala que é necessário uma data limite após você enviar a proposta para o outro clube. Ou seja, o Palmeiras enviou uma proposta para o Fulham e foda-se, tá? Então, o fato é que o Palmeiras... Ele não conseguiu controlar a operação e o Palmeiras ele deveria ter chegado no Fulham e falado assim, ó, eu ofereço 20 milhões de euros mais bônus, mas eu quero resposta até essa data. A gente tem prazo. E o Palmeiras não fez. O Palmeiras ele ficou refém do Fulham. O Fulham brincou com o Palmeiras, fez o Palmeiras parecer ser uma criança no mercado, tá? Então, por esses fatores, principalmente dessa birra da Leila com o Zenit, faz o Palmeiras ele ser um clube mal visto de fato no mercado, tá? E olha só que interessante, o Palmeiras ele não é um time que ele tá de olho no mercado, não é. O Palmeiras ele trouxe o Emiliano Martinez por 44 milhões de reais. Só que se o Palmeiras ele fosse de fato um time antenado no mercado, o Palmeiras ele iria atrás de outros nomes bons, como por exemplo, Fabrício Dias, ele era volante do Liverpool do Uruguai, hoje está no Algarafa, se eu não me engano, mas ainda assim é um jogador de 21 anos, muito promissor, ótimo jogador, seria uma boa aposta, mas o Palmeiras ele não precisa de aposta. Então você tem jogadores como, por exemplo, o Leandro Paredes dando sopa no mercado, o Leandro Paredes dando sopa na Roma, por um valor de mercado de 5 milhões de euros. Só que o Palmeiras ele preferiu trazer o Emiliano Martinez por um valor que é mais caro. Então, esse papo de que o Palmeiras ele olha para o mercado com atenção é balela, é balela. Se o Palmeiras ele olhasse para o mercado de verdade, o Palmeiras ele olharia, por exemplo, para nomes como Montiel. O Montiel ele foi para o River Plate por 26 milhões de reais. O Palmeiras ele gastou 40 no Giai, que é horroroso. A dupla de lateral, os dois laterais do River Plate são Acuña e Gonzalo Montiel, dois laterais de Copa do Mundo. E o Palmeiras aqui com Piquerez, Caio Paulista, Marcos Rocha, Mike e Giai. Tá? Então é isso, o Palmeiras ele não olha com atenção para o mercado.
Se olhasse com atenção para o mercado, olharia com carinho para, por exemplo, o Leandro Paredes. Tá? O Leandro Paredes está com um valor de mercado de 5 milhões de euros. Só que o mais interessante disso é, olha o tanto de argumento que o Palmeiras ele poderia utilizar para trazer esses grandes jogadores. Argumento 1. Vamos supor, o Palmeiras está tentando trazer o Leandro Paredes para cá. Você vai chegar no Paredes e fala assim, ó, Paredes, nossa. Você vai chegar no Paredes e fala assim, Paredes, é o seguinte, o Palmeiras ele joga Libertadores. Libertadores é o segundo campeonato de clubes mais importante do planeta, tá? Atrás da Champions League. E na Roma você não vai ter essa visibilidade. Aqui você vai ter, esse escudo aqui é transmitido para muitos países da Europa. Libertadores é transmitido em alguns países da Europa, tá? E aqui você vai ser dono desse meio campo, você vai ser estrela desse time. O Palmeiras ele quase sempre bate semifinal de Libertadores e você iria agregar muito. Primeiro argumento. Segundo argumento, Super Mundial. Ó, Paredes, é o seguinte, tá vendo esse escudo aqui? Ele vai ser transmitido para o mundo inteiro. E aqui a gente vai jogar Super Mundial. Aqui você vai poder se provar de fato contra times... Nossa. Aqui você vai poder se provar contra times grandes da Europa. Vem jogar aqui no Palmeiras, aqui você vai ser o dono desse meio campo. Que mais? Terceiro argumento, venda de camisa, marketing. Você pode utilizar aí argumentos como Copa do Mundo. Leandro, 2026 tem Copa do Mundo. Você disputa a vaga com Enzo Fernandes e Rodrigo Depou. Obviamente, você não é melhor que nenhum deles dois, mas você, infelizmente, tem o azar de não ter o destaque que você merece na Roma. Aqui no Palmeiras, além de você ter um destaque maior, para a Copa do Mundo você vai ser olhado com muito mais carinho para essa Copa do Mundo. Você vai poder, eu acho que você vai ter mais chances de subir o sarrafo para chegar à titularidade da seleção argentina. E no Palmeiras você vai conseguir isso. Olha o tanto de argumento que o Palmeiras ele pode utilizar. Fora argumento de marketing, argumento de estrutura, que o Palmeiras tem uma estrutura bizarra, tá? Então é o seguinte, o Palmeiras ele pode... É igual carta de pôquer, sabe? Que tu taca assim na mesa. O Palmeiras ele pode utilizar esses argumentos para trazer grandes jogadores, mas não os utiliza. Há mais de um mês está se matando para trazer o Andreas Pereira, tá? Aí depois falou aí de proposta de Matheus Pereira, que também no final não deu em nada. Enfim, no final de tudo, a gente sonhou com Claudinho, Andreas Pereira, Matheus Pereira e Vila Sante e acordamos com Emiliano Martinez, tá? Então, a real é que, de fato, a tríade demoníaca, Leila, Abel e Barros, eles são responsáveis, cada um com uma parcela de culpa, por prejudicar o Palmeiras. O Abel com suas indicações patéticas, o Barros por não saber negociar e a Leila por mentir, falando que o Palmeiras é um time antenado no mercado, porque não é. Quero saber de você, o que você achou dessa contratação que pra mim foi bizarra do Emiliano Martinez. Deixa aqui nos comentários, tá? Seu espaço está aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o like, compartilha com os amigos, com a família. Se você ficou até aqui, muito obrigado e fui!